Glória a Deus. Eu quero gastar um pouco tempo, hoje é um pouco tempo mesmo, para expor algumas coisas. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 27, ou melhor, Provérbios 27. Oh, Espírito Santo. Louvado seja Deus. Provérbios 27, queridos. E o versículo do número 6 diz assim: fiel são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos de quem odeia são enganosos. A alma farta, ela pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. Qual ave que vagueia longe do seu ninho, tal é o homem que anda vagueando longe do seu lugar. Amém? Diga para alguém que está perto de você: Deus tem um lugar para você. Obrigado, Espírito Santo, por essa palavra. Estamos felizes porque podemos estar à mesa contigo nessa noite, Senhor. Obrigado, Senhor, por estar à mesa contigo nessa noite. Obrigado pelo privilégio de poder estar aqui, Senhor, compartilhando da tua palavra, compartilhando da tua vontade. Não somos merecedores de tanta vitória, de tanta bênção, mas o Senhor é conosco. Nos humilhamos diante da tua santidade e reconhecemos que só o Senhor é Deus. Aleluia. Eu queria fazer duas perguntas que é difícil de responder, e eu não sou louco de responder também. Por que coisas boas acontecem com gente ruim? E por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Você já se perguntou por isso? Por que coisas boas acontecem com gente ruim? E por que coisas ruins acontecem com gente boa? E quando a gente vê isso acontecer, a impressão que a gente tem é que Deus não está no controle mais. Eu não sei, mas esses dias Deus tem falado muito conosco, principalmente comigo, assim, em relação a essa vontade eterna de Deus. Às vezes a gente acha que Deus perdeu o controle. Então a gente vê coisas ruins acontecendo com gente boas, e vê coisas boas acontecendo com gente ruim. Esses dias eu estava lendo o Salmo 73, eu até, assim, foi muito forte, porque Davi ali, ele tem um encontro com Deus, e ele começa a perguntar: por que o Senhor abençoa o ímpio? Por que eles dá tudo certo para eles? Por que os caras fazem tudo errado, são imorais, e parece que quando eles põem a mão em alguma coisa, dá tudo certo? E Davi disse: e por causa disso eu quase me desviei, até que eu entrei na casa de Deus e vi que todo ímpio perece. Irmãos, o sucesso dos ímpios não tem nada a ver com o fracasso do justo, amém? Aleluia. Não tem nada a ver, querido. Eu acredito que o Senhor nos ensinou sobre isso. A Bíblia diz: olha, lembra-te do teu Criador, Eclesiastes capítulo 12. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os dias maus. Dias maus são aqueles dias que a gente acha que nunca vai bater na nossa porta. Dias difíceis a gente não tem explicação para eles. Mas sabe o que acontece? Às vezes no tempo de paz, quando nós estamos em paz, tempo de paz, irmãos, é tempo de construir, é tempo de se preparar para o dia mau. Porque todo mundo vai viver dias maus. Amém, querido? E nós precisamos se preparar para isso. Mas às vezes no tempo de paz, se você for analisar biblicamente,
Você percebe, por exemplo, no livro de Juízes, que toda vez que Deus trazia paz para o povo desviava, ele não buscava o Senhor. Quando a guerra apertava, eles corriam para o Senhor, mas no tempo de paz eles não buscavam o Senhor. Irmãos, não é para os outros que eu tenho que provar que eu estou fazendo a vontade de Deus. Eu tenho que provar que eu estou fazendo a vontade de Deus para mim mesmo. Aleluia, é para você mesmo. Você não nasce querendo fazer a vontade de Deus. Amém? A vontade de Deus a gente tem que aprender a fazer. Amém, irmãos? Uma criança nasce fazendo querer, ela nasce querendo fazer a sua vontade, ela aprende a fazer a sua vontade. Por isso que quando ela tem vontade de mamar, ela chora, porque é a vontade dela primeiro. Então toda criança que nasce, ela já nasce buscando a vontade dela. Nós não nascemos querendo fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus a gente tem que aprender a fazer. E isso é um processo, é uma decisão. Eu tenho que querer fazer a vontade de Deus. Eu tenho que me posicionar para fazer a vontade de Deus. Executar essa vontade é um processo, mas eu tenho que querer. Porque às vezes a gente diz, Deus me ensina, Deus me leva a fazer a tua vontade. Deus não vai levar você a fazer a vontade dele. É nós que temos que nos posicionar e dizer, Deus, eu quero fazer a tua vontade. Amém? Quando eu li esse texto hoje, fiel são as feridas feitas por aquele que ama, beijos dos que odeiam são enganosos. A alma farta, ela pisa o favo de mel, mas a alma faminta, até o amargo fica doce. Amém? A alma faminta, o homem e a mulher que tem fome de Deus, irmãos, até do dia ruim ele tira proveito. Ele tira proveito até do dia mau. Ele não está isento do dia mau. Porque o homem que busca Deus, Deus não vai colocar você numa redoma de vidro, amém? E proteger você de todos os ataques do mundo, não. Mas o homem que busca Deus, até do dia mau ele tira proveito, porque a alma dele é faminta. Amém? Ele tem fome e sede de Deus. Ele tem vontade de estar com Deus. Então no dia mau, irmãos, olha aqui para mim, querido. É nesse dia mau que você tem que buscar a Deus. Aleluia, porque depois vem os dias de paz. E aí, quando vem os dias de paz, você precisa continuar buscando a Deus. Aleluia. Mas a gente às vezes parece que ainda é criança, age como criança. A gente busca a Deus sempre pela nossa vontade, não pela vontade dEle. Alô? Nós temos que buscar a Deus pela vontade dEle e não pela nossa. Porque se eu buscar a Deus pela vontade dEle, eu não vou ter necessidades, amém? As minhas necessidades são sinalizadores que eu estou fora da vontade de Deus. As minhas necessidades são sinalizadores que eu estou fora da vontade de Deus. Porque quem anda na vontade de Deus, irmão, não tem necessidade. Quando Deus criou Adão, Adão não tinha necessidade no Éden. Deus se move com você por relacionamento e não por necessidade. Eu não posso buscar Deus por necessidade. Na realidade, Jeová Jiré não é o Deus da provisão. Não é para que Deus ele venha me prover as coisas. Não, Jeová Jiré é para que não haja necessidade. Não é para que haja provisão. Amém, queridos? Adão não se relacionava com Deus por necessidade. Adão se relacionava com Deus por propósito. Quem anda no propósito não vai viver necessidade. Pastor, mas eu estou no propósito e estou vivendo necessidade. Aí é outro assunto. Aí Deus quer te levar para um nível maior. Ele está ensinando você a viver nesse lugar. Amém? Amém? Porque vamos dizer que Deus tem uma nota de 100 reais na mão para te dar. Ele não dá o 100 todo, ele dá 10. Por que Deus dá 10? É porque você faz assim com ele, você não dá só 10%. Não é assim? É ou não é, irmão? Você não acha uma troca justa? Você dá 10, Deus te dá 10 também? Deus não dá tudo, Ele vai dando. À medida que você vai dando respostas corretas com aquilo que Deus vai dando,
Ele vai liberando mais. Amém? Vai chegar uma hora que pronto, irmão. Você já não tem mais necessidade. O negócio aparece antes de você precisar. Antes de você precisar, vai bater na sua porta. Hoje é um bom dia para a gente pensar em algumas coisas. Eu estava lendo o livro de Gênesis, capítulo 5, quando a Bíblia fala de Enoque. A Bíblia diz que Enoque andava com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Enoque tinha 65 anos quando começou a andar com Deus, e andou 300 anos com o Senhor, e chegou uma hora que Deus tomou ele. Amém? Deus tomou ele. Aí você vai estudar biblicamente, você percebe uma coisa. Por exemplo, Adão, ele viveu 930 anos. Quando Enoque nasceu, porque Enoque é neto de Adão. Quando Enoque nasceu, Adão era um menino com 622 anos. Menino moço. Então Enoque nasceu, Adão só tinha 622 anos quando Enoque nasceu. Aí, quando Enoque tinha 65 anos, Adão só tinha 687. Você acredita nisso, irmão? Acredita? Hein? Acredita nessa doideira? O cara viveu 900. Você acredita? 930 anos. Você acredita que Adão viveu 930 anos? Glória a Deus. Por isso você está aqui. Você é bem-aventurado. Você acredita nessas loucuras. E eu também. Meu Deus. Então aí Enoque tinha 65 anos, Adão tinha 687. Eu fico imaginando na minha imaginação santificada. Amém? Na minha imaginação santificada, eu fico pensando que Enoque, quando tinha 65 anos, aquela vida frustrada, né? Não sai aposentadoria, não sai nada. Meu Deus, terrível, não comprou a casa própria. Não deu nada certo. O cara vai chegando a uma certa idade, ele vai olhando, né? O carro não dá, não tem dinheiro para trocar. A casa quer pintar e não dá. Aí tem o irmão que diz: não, eu faço para ti baratinho. Foi lá, pintou a metade, não apareceu mais. Ainda bem que isso não acontece em Itajaí, graças a Deus. E aí, ou não é? Tem sempre um irmão bom de coração para ajudar a gente, né, irmão? Sempre tem um irmão bom de coração que aparece no caminho. E eu vejo Enoque aqui. Eu estava olhando, eu fiquei imaginando Enoque com 65 anos, frustrado, pensando: poxa vida, que vida xarope. Poxa, não acontece nada novo, né? Aí eu acredito que Adão era vivo ainda, irmãos. E Enoque era a 7ª geração depois de Adão. Era tataraneto. Aí eu acredito que um dia ele vai visitar o tataravô. E aí, ele chegou: avô, não estou bem não. Isso eu estou conjecturando aqui com você, amém? Amém? Vamos tá junto aqui. Aí diz: vô, não está legal, essa vida está difícil, né? A luz está para ser cortada. Está uma vida terrível. Aí eu acredito que eles tocam no assunto. E aí, avó, como que é esse negócio de andar com Deus? Porque ninguém andou tão perto de Deus como Adão, irmão. E Enoque, para andar com Deus, ele deve ter aprendido com alguém. E ninguém mais do que Adão para ensinar. Ninguém mais aperfeiçoável do que Adão. Um homem que foi criado por Deus, o primeiro homem. A Bíblia diz que Deus criou Adão, Deus criou o homem nele, Deus o elegeu nele. Efésios 1:4, a Bíblia diz que Deus te elegeu nele antes da fundação do mundo. Amém, irmãos? Eu vejo os irmãos cantando aqui, eu estava ouvindo, que nós vamos entrar na eternidade, vamos ver as ruas de ouro, glória a Deus por tudo isso. Mas por que nós queremos ir lá? Por que nós queremos ver a eternidade? Por quê? Porque a eternidade, irmãos, é a sua origem.
Deus te elegeu nele antes da fundação do mundo. Deus não te formou, Ele te formou do pó da terra, mas Ele não te criou do pó da terra. Deus te elegeu nele, a sua raiz é santa, aleluia. Deus tirou você dele, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Deus criou os céus e a terra. Da onde você acha que Deus tirou todas as coisas? Ele tirou tudo dele, aleluia. Da onde você acha que Deus tirou todas as coisas? Ele tirou tudo dele, aleluia. Do mundo incriado, do mundo eterno, foi Deus que tirou tudo dele. Adão foi o primeiro homem a ser tirado de Deus. Ninguém andou com Deus como Adão, andar tão perto, ter experiências sobrenaturais. Sabe o que é Deus vir todos os dias e conversar com esse homem? Bater um papinho com ele todo o crepúsculo, todo dia, no final do dia. Vinha, e aí, Adão, como é que você está? Como é que foi o seu dia? Como se Deus não soubesse. E aí, o que é que você fez hoje? Botou nome em alguma coisa? Como é que está a sua vida? Irmãos, eu acredito que Enoque conheceu Deus através de Adão. Pode ser piração da minha cabeça, mas eu acho que eu estou ficando meio doido mesmo. Eu acredito que Enoque deve de alguma forma ter ouvido alguma história de Adão, porque Adão ainda era vivo. Como que é esse negócio de andar com Deus? Irmão, porque a história de Adão não é só uma história de derrota, não. A história de Adão é a história de um homem que andou com Deus, viveu num jardim com Deus, revestido da sua glória. A história de Adão não é só uma história de derrota, amém? Quando você aponta um homem, não aponta só as derrotas dele, amém? Adão, ele tinha qualidades também. Adão foi um homem que andou com Deus. Ninguém andou com Deus como Adão. Eu acredito que Enoque deve ter conhecido um pouco do que é andar com Deus. Quando você conta a sua história, já parou aqui? Quem aqui já contou sua história para alguém? E a pessoa fica assim, ó, vislumbrada com a sua experiência com Deus, não é? Quem aqui já teve uma experiência com Deus e contou para alguém, e as pessoas ficam, como é que foi? E aí você começa a contar a sua experiência de vida com Deus, as pessoas não ficam vislumbradas. Agora você imagina Adão. Por que você acha que Adão falou alguma coisa para Enoque? Irmão, porque os homens que levam o evangelho de geração em geração. Se hoje você está sentado aqui numa cadeira com uma Bíblia na mão, é porque homens escreveram essa Bíblia. Sempre tem alguém que conta de uma geração anterior, amém? Aleluia. Quem aqui lembra do nome do seu bisavô? Quem lembra? 3 ou 4. Tem 1000 pessoas aqui, 3 ou 4 lembram do nome do bisavô. Essa é a memória que terão de você daqui a 3 gerações, se você não fizer nada agora. Essa é a memória que terão de você daqui a 3 gerações, se você não marcar a sua geração agora, não marcar a próxima geração, não marcar seus filhos, não marcar seus netos, amém? Você precisa ser um homem que anda com Deus agora, hoje, aleluia. Irmão, sabe qual é a diferença de Enoque e de Adão? A única diferença é que Adão voltou para o pó da terra. E a Bíblia diz que Enoque, Deus o tomou para si. Porque a próxima geração tem que ser melhor do que a nossa. A geração que vai nos ouvir, ela tem que andar numa dimensão maior. Por isso, quando nós pregamos, falamos, nós temos que ter convicções. Aleluia. Nós temos que ganhar as pessoas pela palavra, pelo modelo de vida, não com atrativos, mas com palavras, com vida, com modelo. Essa geração precisa de modelos convictos da eternidade, modelos convictos da salvação, modelos convictos da transformação de Deus. Aleluia.
Quando você prega o evangelho, você diz o quê? Vai lá na igreja, o pastor vai orar. Não substitua a responsabilidade que é sua. Não transfira ela. Quando alguém ouvir você, diga: eu vou orar por você. Deus vai pegar você agora, porque eu vou orar. Mas só fale de Deus se você tiver falado com Deus. Só fale de Deus se você tiver falado com Deus. Só transfira a vida de Deus se você tiver vida com Deus. Eu acredito, irmão, que Enoque pegou aquilo que Adão falou e fez melhor. Ele fez melhor. Ele fez melhor. Imagina você sentado numa pedra ouvindo a história de Adão. Como é que é Adão? Não, cara, quando entrava assim no jardim era um estrondo. E aí, Adão? Aí eu saía correndo de onde eu estava e ia encontrar meu Deus. Era um negócio assim, porque eu não precisava nem correr para ele, atraía, algo nele me atraía. E Enoque ficando ali babando. E como é que faz? Não. Adão sabia o que tinha que fazer e o que não tinha que fazer. Ninguém melhor do que Adão para ensinar alguém a andar com Deus. Que doideira, né, irmão? Ninguém melhor do que Adão para ensinar. Olha, eu vou dizer uma coisa para Deus. Tive dias tremendos com Deus. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Lembro-me destas coisas. Mas um dia eu pisei na bola. Aí não teve jeito. Aí eu tive que sair do jardim. Eu tive que sair daquele ambiente que Deus criou para a gente estar junto. Sabe de uma coisa, irmão? Quando você peca, pela graça, hoje, você não perde a Deus. Porque a graça é um favor imerecido. Você não merece a Deus, mas você o tem por misericórdia e por graça. Quando você peca, quando nós pecamos, deixa eu me incluir aí também, que eu sou também pecador. Quando nós pecamos, nós não perdemos Deus, nós perdemos o ambiente. Aquele ambiente onde Deus vem se revelar, se manifestar. Aleluia. Então, querido, a alma farta, às vezes ela tem tanto que ela pisa o favo de mel. É tão comum Deus vir todo dia. É tão comum você abrir a Bíblia e Deus falar com você uma pregação para você pregar de noite. É tão comum você levantar a mão e as coisas acontecerem. É tão comum você cantar um louvor e Deus vir no ambiente. Ficou tão comum as coisas na sua vida que a gente vai ficando com a alma farta. E aí quando alguém começa a pregar, se não é muita coisa que a gente concorda, a gente já sai do ambiente. Se é uma música que a gente não gosta, a gente já se fecha. Porque a alma está farta. Irmão, não venha falar de relacionamento se você não suporta as fraquezas das pessoas com quem você anda. Não venha falar para mim de relacionamento. Relacionamento para mim, meus amigos são aqueles que suportam a minha fraqueza no meu dia mal. Aleluia. Que mesmo sabendo que eu estou num dia mal, saibam, tem convicções que eu andei com Deus. E eles podem pegar as minhas experiências com Deus, mesmo que eu esteja no dia mal, e fazer melhor do que eu. Aleluia. Aleluia. Mas sabe qual é o problema? Quando o cara peca, a primeira coisa que a gente faz é tirar ele da mesa. E aí, se ele quiser, a Bíblia diz que ele vai comer o que cai da mesa. A Bíblia diz que quem come o que cai da mesa é os cachorrinhos, não é filho. Os cachorrinhos comem o que cai da mesa dos seus donos. Diga para alguém que está do seu lado: você não tem dono. Você tem um pai, e o pai te chama para a mesa nessa noite. O problema é que quando alguém peca, a primeira coisa que a gente faz é: irmão, você não é digno de tomar a ceia. E aí, eu vou tirando os indignos. E aí eu tomo, porque eu me acho digno. E se eu me acho digno,
Eu me torno mais pecador do que o indigno, porque isso é minha justiça própria. Não tem saída para você nessa noite, querido. A sua única saída é se arrepender e se converter. Por isso, quando você estiver na mesa com Jesus, Paulo me ensinou isso. Ele disse: quando você estiver na mesa, você examine-se a si mesmo. Naquele dia na mesa, Jesus disse assim: alguém vai me trair. Eu fico imaginando, se fosse hoje na igreja evangélica, a gente ia dizer assim: é aquele lá, ó, conheço a vida dele, está todo enrolado naquela vida, aquele cara lá que vai trair Jesus. Mas não, queridos, nós temos que fazer o que os discípulos fizeram. Por acaso sou eu, mestre? Por acaso sou eu que vou te trair? Ninguém apontou para ninguém, eles apontaram para si mesmo. Por acaso sou eu que vou te trair? Quando você está na mesa com Jesus, você não procura ninguém para apontar, você aponta para você mesmo. Quando você está na mesa com Jesus, você não procura um pecador, porque o pecador é você. Não tem saída. Diga para alguém que está perto de você: não tem saída. Porque você precisa comer do pão e do vinho, porque quem come do pão e bebe do vinho permanece em mim. E eu preciso permanecer no Senhor. Mas eu pequei demais, então dá um balde de vinho para ele. Mas quem come e bebe indignamente, come para sua própria condenação. Ah, então eu não vou comer. Mas se eu não comer, eu não vou permanecer no Senhor, então eu vou comer. Não, mas eu não posso comer porque eu sou indigno. Então eu não vou comer. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de segundo escreveu João. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. João capítulo 13, versículo 21. Tendo Jesus dito isso, perturbou-se em espírito e afirmou: em verdade, verdade vos digo que um de vós me trairá. Os discípulos olharam um para os outros sem saber de quem ele falava. Um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, João está falando dele mesmo, estava reclinado próximo a Jesus. E aí Simão Pedro fez sinal a este, dizendo: pergunta ao mestre de quem ele está falando. Reclinando-se aquele discípulo sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariote, filho de Simão. Assim que Judas tomou o pão, entrou nele Satanás. E disse-lhe Jesus: o que estás prestes a fazer? Faze-o depressa. Mas nenhum dos que estavam reclinados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isso. Como era Judas que guardava a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tivesse dito: compra o que nos é necessário para a ceia, ou que desse alguma coisa aos pobres.
Assim que Judas tomou o pedaço de pão, saiu e era. Eu pergunto para vocês, eles já tinham feito a ceia? Eles não tinham feito a ceia ainda. Primeiro eles comeram, estavam comendo, um olhando o pão no prato do outro. Jesus pega o pão, molha, dá para Judas, Judas come. Quando Judas come, Jesus disse: faz o que tu tens para fazer. Naquela hora entrou Satanás em Judas e ele saiu. Quando ele saiu, os discípulos não entenderam o que Judas foi fazer. Aí, porque eles achavam que Judas tinha ido comprar alguma coisa para a ceia, para a festa, diz a Bíblia. Algumas traduções diz festa. E Judas saiu, eles achavam que Judas tinha saído para fazer, ou dar comida, ou dar alguma coisa aos pobres, ou comprar alguma coisa para a ceia. Então o que eu aprendo aqui, que Judas não estava na ceia. Então aquele quadro do Michelangelo, que tem 12 discípulos na mesa, tem que tirar um, irmão. Se você lê Marcos, a impressão que dá é que ele estava na ceia. Se você lê Lucas, a impressão que dá é que ele estava na ceia. Agora eu pergunto para você, quem é que estava na mesa da ceia naquele dia? João, Marcos ou Lucas? Então quem tem mais habilidade para explicar sobre a ceia? Por isso ele deixa mais claro. Irmão, Judas foi o único que não participou da ceia. Quando Judas se arrepende, porque Judas se arrependeu. Eu já vi muita gente dizer que Judas teve remorso. Para mim, ele não teve remorso, não, ele se arrependeu mesmo. Por quê? Porque ele foi lá devolver o dinheiro. Se ele não tivesse se arrependido, ele não tinha atitude de devolver as moedas. Ele foi lá devolver as moedas. Foi lá em Caifás e Anás para devolver as moedas. E saiu para se enforcar. E Jesus foi para o Getsêmani. E de lá Jesus foi levado para Caifás e Anás. E de lá foi levado a Pilatos. E de lá foi levado para a cruz. A questão é que se Judas tivesse corrido para a cruz, ele seria salvo. Judas, quando se arrependeu, correu para a religião, correu para Caifás e Anás. A religião não pode te ajudar quando você se arrepende. A religião vai colocar mais peso sobre a sua vida. Se você se arrepende, você precisa viver a graça de Deus. Por isso nessa noite você não tem saída. Talvez, irmãos, a alma farta, ela vai pisando favo de mel. A gente vai pisando, vai pisando, vai pisando, vai pisando e vai pisando. Mas a alma faminta, até o amargo fica doce. Amém? A Bíblia é clara quando ela diz: a ave que vagueia longe do seu ninho, tal é o homem que anda vagueando longe do seu lugar. Irmãos, Deus tem um lugar para você, e o lugar é na mesa. Não é debaixo da mesa. Quem come debaixo da mesa são os cachorrinhos. E o Senhor diz: ficarão de fora os cães, ficarão de fora os feiticeiros, ficarão de fora os adúlteros, ficarão de fora. Cachorrinhos comem de que cai da mesa, mas você não é cachorrinho, você é filho. Por isso Paulo diz aos Filipenses capítulo 3: acautelai-vos dos cães. Cães não sentam na mesa com Jesus, comem restos dos seus donos. Você não tem dono. A igreja não tem dono, irmãos. A igreja tem uma mesa com um pai na cabeceira ou no meio da mesa, dizendo: venha para a mesa, filho, lava suas mãos e venha para a mesa. Aquele dia Jesus saiu, João capítulo 13, a Bíblia diz que Jesus saiu da mesa. E na cultura oriental, alguém sair da mesa na hora da comida é desonroso. Jesus sai da mesa, pega uma toalha e uma bacia cheia d'água e começa a lavar o pé dos discípulos. Todo mundo fica assustado com aquela atitude. O problema é que a gente quer ir para a mesa sem se lavar. Irmãos, o sangue de Jesus vai te lavar. Ele quer te lavar, Ele quer me lavar.
por favor, não fique de fora da ceia. Mas por favor, quando você participa da ceia, você precisa fazer uma escolha. Você não pode mais viver uma vida de imoralidades, de pecado. Nós precisamos entender isso. Aleluia. Irmão, tem muita gente comendo debaixo da mesa porque não tem coragem de largar suas manias. Eu quero andar com Deus. Eu quero andar com Deus, amém? Irmãos, Deus não tem filhos prediletos, mas tem pessoas que fazem de Deus a sua prioridade. Tem pessoas que fazem de Deus a sua prioridade. Deus não tem filhos prediletos, mas Ele tem filhos dedicados. Pessoas que se dedicam. Querido, o que nós vamos fazer aqui é por graça. Nós precisamos participar. Agora Paulo disse, por favor, não estraga a festa. Porque era uma festa. Jesus, quando mandou os discípulos seguir aquele homem com um cântaro de água, ele disse, siga o homem com um cântaro de água, ele vai preparar, e quando você chegar no lugar, pergunte ao dono da casa, onde está o lugar que vocês me prepararam para a festa do Senhor, porque sentar à mesa com Jesus é uma festa. Isso aqui é sinônimo de festa, por isso que na eternidade, irmão, nós vamos sentar à mesa com Cristo. A eternidade diz que tem uma mesa, a bodas do Cordeiro. Eu não vou esperar para chegar o dia, o grande e terrível dia, o grande para quem está em Deus e o terrível para quem está sem Ele. Nós já podemos começar hoje, sentar na mesa com Jesus, amém? Agora, sentar na mesa com Jesus tem que abrir meus olhos, eu tenho que saber com quem eu estou andando. Quando aqueles dois homens do caminho de Emaús, eles não conheceram que Jesus estava com eles, mas quando Jesus partiu o pão na mesa, abriram os olhos dos dois. Então eles entenderam que Jesus, que Ele era Jesus. Sentar na mesa, irmãos, tem que abrir os nossos olhos, tem que abrir o nosso entendimento. Nós precisamos entender o que nós estamos fazendo. Nós não podemos tratar isso como uma cerimônia. Amém? Isso é mais do que uma cerimônia, isso é um ato profético. Isso é um memorial diante do Senhor. Eu quero andar com Deus. Eu quero andar com Deus até que Deus me tome para si. Nós precisamos andar com Deus, querido. Às vezes a gente acha que a igreja evangélica é o reino de Deus. Não, irmãos. Eu preciso sentar na mesa com Jesus para entender algumas coisas acerca do reino de Deus. Até que os meus olhos se abram e eu possa ver o que Deus quer de mim. Quando eu e você construímos coisas em Deus, tudo se torna simples. Para a gente terminar e ceiarmos. Se eu quero andar com Deus, eu não posso deixar a minha alma se fartar. Eu tenho que ser um faminto, desesperado. Você já viu o que diz lá no Salmo 42? Lá para lá comigo. Salmo 42, olha o que diz. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Salmo 42, o verso 2 diz assim: a minha alma tem sede de Deus, mas de um Deus, do Deus vivo. A minha alma precisa ter sede de Deus, mas de um Deus vivo, porque no mundo está cheio de Deus, irmãos. A minha alma tem sede do Deus vivo. Eu não posso ter sede dos deuses da terra, porque na terra tem muitos deuses. E olha o que diz mais: quando entrarei e me apresentarei entre a face de Deus, as minhas lágrimas servem-me de alimento dia e noite. Quando me dizem constantemente: aonde está o teu Deus? Lembro-me destas coisas
enquanto dentro de mim derrama minha alma de como eu ia com a multidão, guiando a procissão à casa de Deus, com gritos de alegria e louvor, entre a multidão festiva. Sabe de quem é esse salmo dos filhos de Coré? E você lembra o que aconteceu com Coré no deserto? Você lembra? Que os filhos de Coré, que quando Coré se levantou contra Moisés, você lembra disso? E a terra abriu e engoliu uma grande parte deles. Sabe o que eles estão fazendo aqui? Estão lembrando do passado. Eles lembram. Nós lembramos quando nós íamos no meio da multidão. Quando nós íamos no meio da multidão, e nós servíamos a Deus. Irmãos, olha o que diz aqui. Essa palavra lembro-me, sabe o que é que significa no hebraico? Lembro-me. Significa zacar. Lembrar-se não é você lembrar de alguma coisa que você esqueceu. Mas essa palavra lembro-me é reter na memória para sempre, sem nunca esquecer. Você e eu precisamos reter na memória o que Deus fez nas nossas vidas, amém? Para a gente não perder o coração agradecido, irmão. Porque se a gente perder o coração agradecido, a gente vai ficando farto. A alma vai se fartando de coisas. E olha, eu vou dizer, uma alma que governa o corpo, ela nunca está farta de coisas. Ela sempre quer mais coisas e mais coisas e mais coisas. Zacar é mais do que se lembrar, é nunca esquecer. Quando o salmista diz, eu lembro-me destas coisas, ele está dizendo, eu nunca esqueci disso. Eu nunca esqueci disso. Senhor, cria em nós uma fome insaciável pela Tua palavra. Senhor, cria em nós uma fome insaciável pela Tua presença. Não importa os obstáculos que nós temos que enfrentar, Senhor, espiritualmente, mentalmente, fisicamente. Senhor Deus, protege, ajuda a gente a proteger, a forma de proteger a nossa alma da fartura, Deus. Por favor, Senhor, por favor. Irmão, se você encher a sua alma de outra coisa, você não vai querer enchê-la de Deus. Nós precisamos estar famintos diariamente, amém? Amém? Eu quero cear nessa noite. Eu sinto um peso de temor aqui. Eu sinto um peso de temor. Então deixa eu dar um versículo para você aqui. Provérbios 27:5. Não precisa ler não, eu vou ler para você. Melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Então, se você sente que você precisa de uma dose da graça de Deus nessa noite, você já tem ela, mas você precisa reconhecer que ela está aí. Se você precisa, se você entende que você, pastor, eu preciso, melhor é a repreensão aberta. Se você entende, pastor, eu preciso, cara, eu tenho pisado na bola em algumas coisas. Algumas coisas eu tenho falado e não é exatamente assim. Algumas coisas eu tenho feito e eu não gostaria de estar fazendo. Eu quero mudar. Melhor é a repreensão aberta. Então eu deixo o altar para você. Apresente o teu corpo nessa noite como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Apresenta, você que tem que trazer seu corpo até aqui. Você tem que pegar seu corpo e dizer, vamos lá, eu quero morrer no altar. Tem um altar aqui na frente que você vai buscar ao Senhor. É você e Deus. Não dê mais valor à aparência do que à beleza do caráter, irmão. Não proteja as áreas da sua vida. O seu caráter, se você tem
é Deus que protege ele. Você só guarda. Você esconde o seu caráter no coração de Deus. E você não vai precisar dizer para ninguém: eu tenho caráter, porque todos vão ver que você tem caráter. Todos vão ver que você tem caráter. Porque caráter você não precisa apresentar para ninguém, dizer: ó, eu tenho caráter. Seu caráter vai ser visível. Hoje não é uma noite de dons, é uma noite de caráter. Procure um lugar no altar e diga: Deus, eu não quero comer indignamente. Ainda que essa palavra indignamente não está no pronome pessoal, não está falando de um homem indigno, está falando da forma indigna de fazer sem entender o que está fazendo. Porque se fosse no pronome pessoal, numa pessoa indigna, quem não come porque é indigno, o outro come porque é digno. Não, eu não como porque eu sou digno, eu como porque Ele derramou o seu sangue na cruz por mim. E eu como porque eu corri para a cruz e fui lavado pelo sangue de Jesus. Não foi porque a religião não vai colocar mais peso sobre mim. A religião não vai mais dizer o que eu tenho que fazer para ser salvo. Se a religião disser para você que você precisa mais do que a cruz de Cristo, então saia daí, porque é anátema. Você não precisa mais do que a cruz de Jesus para ser salvo. Você não precisa, você precisa correr para a cruz nessa noite. Eu quero mudar de vida. Tem alguns erros que a gente comete, irmãos, e um deles é não levar a sério a lei da semeadura. É dar mais valor à aparência física do que à beleza do caráter. Outro erro que a gente comete é não proteger áreas da nossa vida que são vulneráveis ao pecado. Outro erro que a gente comete é não ter compromisso com as prioridades ordenadas por Deus. Outro erro é não investir no propósito de Deus na minha vida. Outro erro é fazer porque todos estão fazendo. Não, eu não vou fazer porque todos estão fazendo. Eu vou fazer porque Deus me chamou para fazer. Às vezes assim, quando a gente precisa de alguém aqui na igreja, a gente diz assim, eu também digo isso. A gente diz assim: irmãos, quem gostaria de ser voluntário aqui, de vir aqui ajudar? Irmãos, a igreja não precisa de voluntários, ela precisa de servos. Porque os voluntários vêm a hora que querem e vão embora a hora que querem. Eles vêm quando eles querem, não quando é preciso. A igreja não precisa de voluntários, ela não precisa de trabalhadores também, porque às vezes o trabalhador só vem porque está ganhando para aquilo. A igreja precisa de servos, que não seja outra coisa que motive o seu serviço, mas que seja o propósito eterno de Deus. Outra coisa que eu faço de errado muitas vezes é não perdoar. Quer saber, algumas pessoas que estão aqui nessa noite precisam perdoar até seus pais. Precisam perdoar inclusive seus pais. Pessoas que tiveram pais agressivos, pais ausentes, pais infiéis, pais que abandonaram, pais que deixaram o casamento por outra mulher ou por outro homem, mães que deixaram o casamento por outro homem ou por outra mulher. Tem filhos aqui nessa noite que precisam perdoar inclusive seus pais. Outro erro que a gente faz, e hoje é um bom dia para se perdoar, é transferir a culpa para alguém, nunca assumindo as responsabilidades. Sempre alguém está errado, menos eu. E para terminar, outras coisas que a gente faz de errado é não ter parceiros para abrir o coração, não ter pessoas com quem a gente possa rasgar a nossa alma. Não tenha medo de tirar sua roupa, irmãos. Melhor é a repreensão pública do que o amor encoberto. Apresente mesmo o seu corpo como um sacrifício vivo. Eu quero apresentar o meu corpo também, Senhor, como um sacrifício vivo.
Eu não sou merecedor da ceia. Eu não sou merecedor de estar na mesa com o Senhor. Mas nessa noite, Senhor, eu quero ser. Ainda que eu não seja merecedor, eu quero participar da tua mesa. Eu quero comer, Deus, com o Senhor. Olha aqui para mim, querido. Olha aqui. Sabe por que você tem que comer do pão e beber do vinho? Sabe por quê que você tem que comer? Porque você não pode só olhar. Servir a Cristo. Jesus não é um produto de admiração. Jesus, você tem que degustar. Por isso que você tem que comer e beber. Você tem que sentir o gosto. Comer do meu corpo e beber do meu sangue. Você tem que sentir o gosto. Evangelho você tem que provar. Provai e vede que o Senhor é bom. Você tem que sentir o aroma. Você tem que sentir o cheiro. E você tem que sentir o gosto. Amém, querido? Amém. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos por esses homens e por essas mulheres. Nós pedimos, Senhor, pelas nossas vidas, por todos nós, porque aqui ninguém é digno de sentar à mesa do Cordeiro. Eu quero te pedir perdão, Senhor. Me perdoa. Perdoa por todas as vezes que eu xinguei, por todas as vezes que palavras frívolas saíram da minha boca. Perdoa, Senhor, por todas as vezes que eu agredi, por todas as vezes que eu enganei e menti, mesmo não ter falado, mas eu pensei. Perdoa os meus pensamentos, Senhor. Perdoa a minha carnalidade, Deus. Perdoa, Senhor Deus, quando a minha intenção foi errada. Perdoa, Senhor Deus, quando eu feri, quando eu deveria ter abraçado. Perdoa-me, Senhor, a dureza do meu coração. Perdoa, Senhor Deus, eu quero amar. Eu preciso ter o mesmo sentimento que tem o Senhor. Me perdoa, Senhor. Eu quero ser melhor para as pessoas. Eu quero ser melhor para Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Volte para o seu lugar e não fique de fora. Não fique de fora nessa noite. Não fique de fora. Nós vamos ceiar nessa noite. Eu gostaria de chamar os irmãos que vão servir a ceia, enquanto nós adoramos o Senhor. E não pegue, não coma sem que todos tenham pego. Quando você pegar esse copinho, o pão e o vinho já estão aqui. O pão está em cima na tampa. Amém, irmãos? Espere que todos peguem. Eu quero chamar os irmãos que vão servir a ceia, por favor. Ah, meu Deus. Holy kandara la basuri andara la barra barra barra. Deus
eu me constranja com a sua glória, em todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, eu diminua, ele apareça, eu me constranja com a sua glória, em todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia! Todos já receberam? Vamos ficar de pé. Quem já recebeu, por favor. Vamos colocar de pé. Glória a Deus. Irmãos, a Bíblia conta, eu não vou ler, você já sabe, você já conhece a palavra, não precisa a gente falar, porque eu acredito que essa palavra ela já está no seu espírito, amém? Mas a Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 11, quando Paulo começa a dizer, ele diz: eu recebi do Senhor e também vos ensino, que Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão e deu graças e partiu esse pão. Eu sempre costumo dizer que só um pão partido pode ser repartido. Enquanto ele não é partido, ele não pode ser repartido, amém? E às vezes ele precisa fazer isso com a gente. Precisa partir a gente para a gente poder repartir o nosso coração e compartilhar aquilo que Deus tem dado para a gente, amém? A gente atende muitas pessoas, então às vezes acaba de ano, depois você vai atendendo alguém que você atendeu aí há 5, 6 anos atrás. Hoje mesmo eu conversava com um irmão e eu olhava para ele e dizia, cara, pensando assim comigo, como ele está maduro no Senhor. Às vezes quando você faz as coisas com maturidade, irmão, parece que você não tem mais aquele mesmo sentimento. Aí você fica pensando, puxa vida, eu antes, quando eu servi o Senhor, tinha um fogo, não é? Aí agora parece que o fogo foi embora. Dá uma saudade da inocência, não dá? Mas irmão, o fogo não foi embora. É você que está muito intelectual, amém? O fogo está aí dentro, querido. Ele está aí dentro. Agora que a gente tem maturidade, que a gente já conhece um pouco mais, se há 20 anos atrás eu conhecesse de Jesus o que eu conheço hoje, irmão, meu Deus. Então agora você já conhece a palavra, você tem os dons. Por que agora demora mais para pegar, irmão? Eu vou dizer por quê. Porque a alma está farta. Quem sabe nessa noite, quando você chegar em casa, você precisa tirar algumas coisas da sua alma e devolver para o lixo. Então a alma está farta, ela já não tem mais aquele sentimento. Lembra quando você levantava a mão, amém? Quando dava um acorde no violão, você, aleluia. Lembra disso? Agora, irmão, pode cantar o hino nacional, hastear a bandeira, pode trazer a manivela, que o negócio parece que não, porque agora você tem experiências com Deus. Não, irmão, você tem experiência com a sua alma.
Porque as experiências com Deus não apagam o fogo de Deus na vida da gente. A experiência com Deus, todo dia você quer sentir de novo. Sabe, você quer sentir, todo dia eu tenho que sentir aquela agoniazinha. Se eu não sentir, sabe, todo dia eu tenho que sentir aquela vontade de chorar. Tem que tremer o queixo. Se não tremer o queixo, não valeu. Mas a gente está tão acostumado, irmão. A gente põe no piloto automático a nossa vida cristã. Amém? Casa, igreja, igreja, trabalho, casa, casa, trabalho, igreja, igreja, trabalho, casa. E a roupa da igreja, a roupa do trabalho, e a roupa da casa. E assim vai constantemente a gente vai perdendo o fogo. Mas por favor, não deixa apagar o pavio que fumega, não, irmão. A igreja do Senhor Jesus, ela nasceu no fogo e ela vai voltar para a eternidade, vai viver com Cristo eternamente, vai governar com Jesus na terra pelo fogo. Não perde o fogo não, irmão. Pegue o seu pão. Cadê o fogo? Cadê o fogo? Cadê o fogo, irmão? Está aí dentro. A alma está farta, daí você não vê o fogo. Mas tira, por favor. Coloque algumas coisas da sua alma no lixo nessa noite e acende o fogo de novo, irmão. Sabe aquela vontade de orar pelo endemoniado, para que ele seja liberto? Sabe quando você não podia ver um doente? Lembra quando você estava perto de um doente, você metia a mão e dizia: não, vou orar, Jesus vai te curar agora. E mesmo que não curasse, você não perdia a fé, você ia no outro. Lembra, irmão? Então levante seu pão aí, pede para o Senhor nessa noite: Senhor, acende o fogo em mim, por favor. Senhor, traz o fogo de volta. Traz o fogo de volta, Deus. Eu quero ver queimar. Incendeia, Senhor. Incendeia, Senhor, incendeia. Incendeia. Eu quero queimar. Eu quero voltar a queimar por ti. Pai, nós oramos nessa noite e pedimos, por favor, não deixa apagar o pavio que fumega, Senhor. Por favor, Senhor, faz de novo. Queima de novo, faz de novo, Senhor. Por favor, acende a chama, Deus. Assopra em nós e acende de novo, Deus. Por favor. Levante seu pão. Santificamos este pão e recebemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que aconteceu com a paixão? Eu preciso saber. Eu quero descobrir, pois eu preciso. Levante seu cálice. Irmão, o meu cálice só é maior do que o seu, porque eu tenho mais pecado que você, amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós santificamos o cálice da nova aliança. O cálice da nova aliança. Essa é a nova aliança, Deus, não tem outra. Essa é a nova e a única aliança. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ti, Jesus. Por isso nós recebemos agora, Senhor, agora, o cálice da nova aliança. Santifica-nos, Senhor, na verdade. Guia-nos na verdade, por favor, Senhor. Leva o nosso coração para o Teu coração, Senhor. Leva o nosso coração, pega o nosso coração, Senhor. Santificamos esse cálice em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora sabe o que você faz? Troca com alguém que está perto de você e diga para ele: tenha fome de Deus, tenha sede de Deus, do Deus vivo. Fome e sede do Deus vivo. Fome e sede do Deus vivo. Fome e sede do Deus vivo.
fome e sede do Deus vivo. Tenha fome e sede do Deus vivo. Troca aí, troca aí. Diga assim para alguém que está perto de você: o nosso relacionamento está firmado no sangue de Jesus. Os nossos relacionamentos estão firmados no sangue de Jesus. Nossos relacionamentos estão firmados no sangue de Jesus. Os nossos relacionamentos estão firmados no sangue de Jesus. Os nossos relacionamentos estão firmados no sangue de Jesus. Participamos todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.